estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra te adorar. No Calvário nos amaste, com teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra te adorar. No Calvário nos amaste, com teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. O véu já se rasgou, eu posso
Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, é uma alegria estar mais uma vez na casa do Senhor. É uma alegria, mais uma vez, poder celebrar junto com os irmãos a esse Deus maravilhoso, que, como diz a sua palavra, um dia nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Por isso, só por isso, já é motivo de muita alegria, de muita gratidão e de render graças e glórias a esse Deus. Amém? Nós vamos orar ao Senhor nesse início. O Jean vai nos conduzir a Deus nessa oração de louvor, agradecendo pelo privilégio que temos de estar na casa do Senhor e de poder juntos celebrar com tanta tranquilidade, com tanta alegria. Oremos ao Senhor. Pai, como é bom estar na Tua presença, como é bom sentir a Tua presença, saber que o Senhor está ao nosso meio, em nosso meio. Te agradecemos porque o Senhor tem nos possibilitado de estar aqui. O Senhor tem nos dado força, superação, tem nos livrado das ciladas que o inimigo nos impõe, para que possamos, mesmo em meio à dificuldade, prestar-lhe culto, o verdadeiro culto de adoração. Que nós que estamos aqui à frente possamos ser apenas instrumento nas Tuas mãos, e aqueles que se encontram assentados nos bancos dessa igreja, e mesmo aqueles que se encontram assistindo por meio das mídias sociais, que eles possam ser alcançados pelo Teu verdadeiro amor, que eles possam saber e entender que o Senhor é o único caminho, verdade e vida, e não há outro caminho senão o Senhor, caminho que conduz à salvação, que conduz à vida eterna. Ó Deus, esteja com aquelas pessoas que se encontram enfraquecidas na fé, aquelas pessoas que se encontram desmotivadas, depressivas, sem forças. Ó Deus, que elas possam ser alcançadas pelo Teu Santo Espírito, que elas possam sentir o desejo também de estar aqui em comunhão com os irmãos, a fim de que a verdadeira igreja do Senhor, ela resplandeça, ela cresça, ela seja reflexo da Tua espiritualidade aqui neste local, aqui neste bairro, nesse estádio, em qualquer lugar onde nós estivermos. Nós já entendemos, Senhor, que o Senhor tem operado em nosso meio. Temos visto muitas pessoas voltando para os Teus caminhos, em especial nesta igreja, e nós Te somos gratos por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem usado pessoas. Obrigado porque a juventude tem se levantado para levar a Tua palavra adiante. Ó Deus, continue nos abençoar, não que nós mereçamos, mas nós precisamos, nós queremos e nós estamos aqui para engrandecer o Teu nome, seja através do louvor, da palavra falada, através dos nossos gestos, atitudes, das nossas orações. Ó Deus, continue nos usando, para que não nós cresçamos, mas para que o Senhor cresça. Amém. Para que nós diminuamos. Amém. E o Senhor cresça por meio de nós. Muito obrigado, ó Pai. Tome este culto nas Tuas mãos, nós assim oramos, agradecidos, em o nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. A palavra do Senhor no Salmo de número 103, versos 8 e 12, que eu quero convidar a todos que puderem a pôr-se em pé, para juntos nós lermos a uma só voz, como está assim publicado. Vamos juntos? O Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Não acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem.
Volta um pouquinho. Volta o último slide. Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o amor de Deus para com os que o temem. Lida a palavra do Senhor, o povo diz: amém. Que assim seja, queridos, porque nós devemos estar sempre celebrando esse Deus, porque Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus santo, santo e santo. E como diz a música que nós vamos cantar agora, Ele é bom, Ele é bom. Senhor, tu és bom, tua
Deus. 1, 2, 3, 4. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, mas seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Essas palmas é para o Senhor. Então aplauda com vontade, é para o Senhor, Ele merece ser nosso melhor. Aleluia! Glória a Deus!
Oh, pode sentar, queridos. Me perdoem quando eu tenho esses arroubos assim, é porque se é para aplaudir o Senhor, tem que ser a melhor palma. A palma porqueira fica para nós aqui, os seres humanos. Para o Senhor, sempre o melhor, amém? Amém, aleluia, queridos. Nós temos algumas comunicações, poucas. A primeira dela eu vou chamar a Laodiceia para fazer. Já colocaram ali? Isso. Por favor, Laodiceia. Boa noite, igreja. É que esse mês de junho, né, nós estaremos levantando essa oferta para a educação cristã missionária. Então, nós faremos no próximo domingo, dia 29, à noite, as Mulheres Cristãs em Missão. E todas as outras organizações, Amigos de Missões e Mensageiros do Rei, estaremos fazendo algumas guloseimas para estarmos vendendo, para nós arrecadarmos essa oferta para a educação cristã missionária. Então, os Amigos de Missões estarão vendendo docinhos, que é o brigadeiro e o beijinho. E as mensageiras estarão vendendo mousse. E nós, as mulheres, estaremos fazendo empadinha e torta de pão. Estaremos vendendo, né, as quantidades. Então, que a igreja venha preparada. Será amanhã, domingo à noite, após o culto, estaremos montando as barraquinhas lá. Estaremos também fazendo a promoção das nossas organizações, de mulheres, de Amigos de Missões e Mensageiras do Rei. Então, vocês são todos os nossos convidados. Estejam preparados para estar no próximo domingo, estarmos lá ajudando para nós arrecadarmos essa oferta. Muito obrigada. Tal de guloseima é bom, né? Esse negócio é bom. Hoje não tem guloseima não, mas tem o leitinho, né? Tem o leitinho, começou o inverno. Se no verão nós estávamos tomando, no inverno, né? Show de bola. Então nós temos o nosso leitinho para ter o nosso momento, querido, de comunhão. Então, encerrando o culto, não vai logo para casa. Toma um leitinho, vamos conversar um pouco, aí depois sim, despede do pessoal e que tenhamos, né, uma boa semana. Mas também, na semana que vem, não no domingo, mas no sábado, atenção jovens, teremos o nosso Marcação Jovem. Melhorou, tá vendo? O negócio é com o senhor, pastor. É com o senhor, tá vendo? A marcação é contigo. Queridos, Marcação Jovem, semana que vem, 19 horas, às 19 horas, tá certo? Venha, traga convidados, vai ser uma noite de bênção, uma noite de festa, e nós também, que não somos mais tão jovens, também estamos convidados, tá certo? Eles têm a participação quase que obrigatória, nós somos convidados, mas nós também devemos estar aqui, orando com os nossos jovens, acompanhando, e também nos socializando com eles, tá certo? Então, faz uma forcinha aí, façamos uma forcinha para estar aqui, junto com eles, dia 28/6, uma data muito importante da minha família, Marcação Jovem, 19 horas, ok? Falei tudo? Leitinho, marcação? Então, ao tempo em que nós estivermos cantando o amor de Deus, temos a oportunidade de cultuar ao Senhor, através dos nossos dízimos e ofertas, que seja também um tempo de dedicação de vidas e bens. Sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, o pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo recebi
o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não pede sacrifícios. Nos braços deste amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Amém. Fazer um dueto agora, eu e você aqui. Ou um duelo. Acho que é duelo. Ah, ela, trito, pode ser. Queridos, boa noite. Paulo, dá boa noite, só para ver como é que funciona. Boa noite, irmãos. Ai, Paulo, é comigo mesmo, Paulo. Queridos, eu estou aqui por um motivo muito especial. Eu queria chamar alguns irmãos aqui à frente, os que estiverem, talvez alguns não estejam. No último dia 12, nós tivemos aqui nosso culto administrativo. E ali foi solicitada a carta de alguns irmãos que decidiram, através da orientação de Deus, começar a congregar conosco, e outros que já foram reconciliados, que já estavam aqui, mas que agora fazem parte do rol de membros da igreja. Eu gostaria de chamar esses irmãos, à medida do nome que eu for falando, por favor, que venham aqui para que a igreja conheça. Os irmãos que pediram carta para a nossa igreja: irmão Lucas Silva e Souza e Larissa Damasceno Loureiro. Por favor. Tem palma não para eles?
Célio Henrique Santos Neves e Júlia Silva Loureiro. Não estão, mas eles são filhos da Luzimar, né? O Jair eu não vi também aqui, Jair Faustino, não está. E os irmãos que foram aceitos por pedido de carta também de solicitação de reconciliação e transferência, a irmã Andréia Silva e Souza e Edivaldo José de Souza, ali. E nosso irmão Renato Chagas do Carmo, por favor, irmão Renato, também. Na última assembleia também nós foi recebida a carta de transferência do nosso irmão Caleb Ribeiro Maulás. Cadê o óculos? Esqueceu o óculos. E também da família pastoral, Fábio, Tati, João Lucas e Miguel. Recebemos a carta também de transferência. Louvado seja Deus. Aproveitando esse momento, eu gostaria também de chamar nosso irmão Anderson e nosso irmão Marco e nossa irmã Ângela. Nós estamos orando por esses irmãos. Mais uma vez, a mão de Deus esteve sobre os nossos irmãos ali, os livrando, trazendo consolo e conforto, estão aqui. Depois os irmãos podem tomar conhecimento através do testemunho dos nossos amados irmãos. E uma coisa especial também, queridos, por favor, Carla, vem aqui. Carla, ela é membro da Igreja Batista em Novo Horizonte, vou ficar na ponta ali. Carlinha, como eu chamo, filha do coração, foi nossa ovelha ali em Novo Horizonte, está aqui com sua família. Vou pedir a sua mãe e seu pai que coloque de pé, seu digníssimo esposo, Jefferson, Jefinho, né? E a linda Maitê está ali também, a filhinha desse casal. Deus abençoe e fiquem à vontade. Queridos, desde que eu voltei para Vitória, e eu estava conversando sobre o nosso projeto Viver e algumas questões sociais que nós temos aqui na igreja, eu tenho perturbado a Carlinha, no bom sentido, né? E a Provideus agora nos dá a oportunidade de caminharmos um tempo junto. A Carla aceitou o desafio e o nosso convite de estar aqui nos próximos dias, trabalhando conosco através de uma taxa social no atendimento de psicólogo ofertado pela igreja. Amém? Então, assim, eu quero que vocês estejam orando pela vida da Carla. Nós estaremos já compartilhando com a igreja a partir de amanhã a agenda, os atendimentos, como vai ser, os investimentos que serão, o investimento, né? Qual o valor que vai ficar, um valor social que nós estamos tentando fazer. E a Carla vai estar nos auxiliando. Pode vir, Jefinho, vem com ela, meu filho. Vai estar nos auxiliando também aí com esse atendimento social. Nós vamos passar para os irmãos todas as informações depois ali no nosso grupo, e estará sendo aberta a agenda para que os irmãos possam estar agendando e estar aqui tratando com ela dentro dessas questões, tá bom? Seja bem-vinda a este time da igreja. E, inclusive, no próximo sábado, o pastor da Carlinha, que é um grande amigo meu, estará aqui abençoando os nossos jovens da marcação. Estará trazendo a mensagem o pastor Olendino Araújo. O nome dele é esse mesmo, irmãos. É Olendino Araújo. Estará aqui conosco trazendo a mensagem no próximo sábado da marcação. Eu gostaria de estar chamando as crianças, né? Hoje nós temos um professor especial, Guilherme, aí, que vai botar para quebrar, hein? Lá. Chamar as crianças aqui para participarem do culto, né? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos aí, que essas crianças abençoadas. Mas, meus amados, pastor, eu estava meditando quando nós estávamos cantando. Eu canto porque eu sou livre sou, né? Uma parte dessa mensagem. Mas eu fico pensando, meus irmãos, que nós somos gratos a Deus pelos irmãos que aqui estão, pelos irmãos também que estão nesta noite aqui. Porque eu fico imaginando, às vezes, este coral lindo, maravilhoso, Paulo, que vai estar entoando este louvor que a gente tem entoado aqui, quando as trombetas começarem a soar,
né? Quando Cristo estiver diante de nós, vai ser uma coisa diferente, meus irmãos. Então se junte a estes, porque é muito glorioso, é magnificante nós termos a condição e a oportunidade de louvar o nome do Senhor. É muito bom. E nós haveremos sim, meus irmãos, de um dia cantar para o Senhor nos céus e glorificar o teu nome. Louvado seja o teu nome. Eu quero nesta noite abençoar principalmente os irmãos da música, a Adreli que coordena este grupo, que é um grupo de... Essa área da música é uma das áreas mais que o inimigo, o diabo, ele desafia provações. Mas eu quero louvar sim o nome do Senhor. Vamos orar? Grande e eterno Deus, na tua presença, Pai, nós nos fazemos mais uma vez nesta noite para louvar, para engrandecer, meu Deus, o teu santo e divino nome. Meu Deus, obrigado, Deus, mais uma vez pelos irmãos que estão aqui e que estão fazendo, meu Deus, mais uma vez, Senhor, um concerto, e estamos como igreja de Jesus Cristo, Senhor, aqui recepcionando, Senhor, meu Deus, abençoando estes teus servos que estão aqui para contribuir, Senhor, para edificar, meu Deus, a tua obra, para propagar o nome de Jesus Cristo no mundo tão perverso que necessita, Senhor, ser transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo, Deus. Revista, Senhor, da tua graça, da tua glória, da tua misericórdia, Senhor, do teu poder, meu Deus. Estes teus servos que aqui diante de ti estão, Pai. E abençoe, meu Deus, as crianças, Senhor, que estão crescendo, Senhor, e que possam crescer no caminho, Senhor, que devem andar, que sejam orientadas, sejam cuidados, meu Deus, sejam educados, meu Deus, aqueles irmãos, Senhor, que também receberam essa preparação, Senhor, de ensinar. Pai, em nome de Jesus, revista, Senhor, da tua graça, glória, meu Deus, essas crianças e os professores, Pai, que têm cuidado delas. E agora, Senhor, na tua presença, nós queremos mais uma vez agradecer, meu Deus, à igreja que mais uma vez se dedicou, meu Deus, a estar contribuindo para a tua obra, para o reino de Deus, com os dízimos e ofertas, e as suas vidas também que têm sido pautadas diante do teu altar, Deus. Obrigado, Deus. Revista, Senhor, nos dê sabedoria no empreendimento de tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem nos dado. E nós temos verdadeiramente sentido, Senhor, milagres, Senhor, que vêm de Ti. Porque, meu Deus, esta casa é Tua. Esta casa, Senhor, o Senhor tem o seu espaço. E precisamos, meu Deus, glorificar, sentir a Tua presença. Temos sentido milagres e mais milagres, meu Deus, ser derramado na vida de muitos, Senhor, daqueles, meu Deus, que adentram esta casa e sentem a tua presença, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado mesmo, porque o Senhor verdadeiramente tem nos guiado para caminhos eternos, guiado para a redenção. Obrigado, Deus, pelo teu servo, pastor Fábio, meu Deus, que o Senhor mesmo colocou nesta igreja para estar, Senhor, cuidando deste rebanho, dê sabedoria, saúde, meu Deus, entendimento, Pai, vindo dos altos céus, abençoando a sua família, a família da tua igreja, Deus, que a família forte constitui-se, Senhor, verdadeiramente uma igreja forte também, Deus. Obrigado, Deus, por tudo. A prosseguir, meu Deus, o Senhor nos ajude. A prosseguir, Senhor, o Senhor nos revista da tua graça, da tua glória. A prosseguir, meu Deus, nos dê sabedoria para propagar o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, e o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu amor meus sonhos reviveu. Antes a cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Oh, oh, oh. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz. Amém. Vinícius de Moraes diz assim: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro em seu curso. Deus, em toda a sua soberania e perfeita criação, nos fez seres relacionáveis, com o fim de estabelecermos relacionamentos com Ele mesmo e uns com os outros. A conexão era perfeita, com um brilho que justificava todo o esplendor do perfeito Criador. Mas, se a vida é a arte do encontro, quando o pecado entrou no mundo e com ele a morte, fez de nós seus inimigos e escravos de nossos desejos.
E tentando o homem encontrar a si mesmo, separado de Deus, a cada dia se perdia ainda mais nas relações consigo mesmo, com os outros iguais e principalmente com o Eterno. Diante disso, louvado seja Deus pela nova aliança no sangue de Cristo, que restaura aquela unidade, identidade e comunhão perfeitas com o Criador. Sendo Deus misericordioso, com tanto amor nos amou e nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Glórias ao Eterno, pois eu fui encontrado por Jesus e esse encontro foi reconciliador, restaurador e transformador. E nos próximos domingos falaremos sobre outros encontros transformadores com Jesus e será uma bênção ter você participando com a gente. Igreja Batista Monte Sinai, uma igreja que glorifica a Deus, comprometida com o próximo e disposta a servir. Boa noite. Espero que nesta noite você esteja aqui também motivado para ter um encontro transformador, reconciliador e regenerador com este Deus que nos salvou. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 8. Leremos do verso 1 ao verso 11. O primeiro encontro que falaremos dessa nova série de mensagens é o encontro do Senhor Jesus com a mulher apanhada em flagrante adultério. João, capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem com o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. Como eles insistiam na pergunta, Jesus levantou e lhes perguntou: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não te condeno. Vá e não peques mais. fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase
frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Oh, Ele me perdoou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Tu és tudo que nós precisamos. O seu poder, a sua misericórdia. Ele me Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A sua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é
ofertou, o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo o vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Amém. Diante de tudo aquilo que lemos, ouvimos, cantamos, eu acredito que na cena proposta é possível nós extrairmos algumas lições para a nossa vida. Basta um olhar para a corrupta, desastrosa e limitada justiça humana, frente à misericórdia, reta justiça e sabedoria de Jesus, diante da teatral encenação na expectativa de uma sentença contraditória. Talvez esta seja, ou este seja o pano de fundo da história que lemos. Mesmo que a multidão e os acusadores não tivessem nenhum interesse no réu, o desfecho da história nos surpreende. O interesse não era na mulher. Como o próprio texto diz, o interesse é expor Jesus a uma situação contraditória. Mas antes de entrarmos propriamente dito no texto em si, eu quero considerar e pontuar algumas coisas acerca da história para nos situarmos a esta narrativa. Olhemos então para alguns assuntos importantes. E para isso vamos parametrar cada verso e entendermos o que diz acerca disso. O verso 2... o texto inicia dizendo que Jesus voltou para o templo para ensinar e ali se reuniu uma multidão para as suas orientações. Era muito comum naquela época um rabino ou um homem mestre da sinagoga ensinar em lugares públicos e, de acordo com a sua história ou até mesmo a sua influência, ele atraía muitas multidões para ouvir os seus ensinos, a sua explanação, o que ele tinha a dizer a esta multidão. E Jesus aqui era um destes homens que era muito conhecido por muitos e atraía multidões por onde passava. Alguns dados para esta presença de Jesus atrair outras pessoas reflete no mesmo evangelho de João. Por exemplo, se você vai ao capítulo 2 de João, nos primeiros versículos, você encontra o primeiro milagre de Jesus, onde Jesus transforma água em vinho. Se você vai ao capítulo 4 de João, você vê Jesus realizando mais um milagre, curando a filha do oficial do rei. Se você vai ao capítulo 5 de João, você vê o mesmo milagre acontecendo ali, que é a cura do paralítico no tanque de Betesda. Se você vai ao capítulo 6, você vê a primeira multiplicação dos pães. Quando você caminha em outros pormenores destes textos, dos 7 primeiros capítulos, que é isso que eu quero me ater, você vai ver Jesus ensinando com autoridade, fazendo a relação do seu primeiro eu sou, no capítulo 6, eu sou o pão da vida, e contradizendo não o seu ensino, mas o entendimento do povo acerca do pão do maná no deserto, e Cristo agora, que é o pão que aquele que comer jamais
terá fome. Quando Jesus, então, no capítulo 2, expulsa os cambistas do templo, eles já tinham ouvido falar de Jesus. Quando Jesus, então, fala com tanta autoridade sobre o ensino, sobre as últimas coisas, sobre a vida eterna, Jesus está se tornando conhecido para estes outros homens. E é tão interessante que no capítulo 7, nós encontramos uma narrativa que os chefes da lei, os escribas e fariseus, mandam os seus soldados irem prender Jesus. E eles vão na tentativa de prender Jesus e não voltam, e voltam aqueles que mandaram. E mais exatamente no verso 46, estes homens perguntam: por que vocês não o prendeu? E eles disseram assim: ninguém nunca falou ou ensinou como estes homens. Esta postura ensinada por Jesus era o que fazia com que muitas pessoas viessem até ele para aprender o que ele tinha a ensinar. Mas essa visão tornava Jesus também uma grande ameaça para aqueles que usavam o evangelho e procuravam Jesus, prender Jesus para o seu bel prazer. Isso a gente vê de uma maneira mais intimista no capítulo 10 de João. Quando Jesus então fala ali a sua segunda e terceira, o eu sou, e um deles eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e a contradição aqui é que quando ele usa no capítulo 10, verso 10, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, e eu venho para que tenham vida e vida em abundância, o apontamento ali não é Satanás. Não é Satanás este ladrão que vem roubar, matar e destruir. Mas aqui Jesus faz uma crítica aos pastores e mestres que usurpavam de todos aqueles que ali estavam, pastoreando-os de maneira indevida e de maneira sorrateira, tomando tudo o que eles tinham, destruindo a vida daqueles homens. E Jesus diz para ele: não, eu sou diferente. Além de não tomar o que vocês têm, a minha vida será dada por amor a vocês e a salvação de vocês. Esta é o motivo pelo qual Jesus se torna tão conhecido e diferente destes. Quando nós caminhamos um pouquinho mais no versículo 4 e 5, é possível perceber o grande interesse daqueles homens para acusarem Jesus. Aqui temos 3 cenários a considerar. O primeiro deles, a morte em caso de adultério era ordenada que fosse feita por lapidação, ou seja, apedrejamento. Olhemos para as orientações de acordo com a lei sobre tal ato. Êxodo capítulo 24, 14, ali nós temos a lista dos 10 mandamentos e o texto diz: não adulterarás. E este mesmo ensino nós lemos também na repetição das leis em Deuteronômio capítulo 5, verso 18, não cometerás adultério. Levíticos capítulo 20, verso 10, nos revela o primeiro erro dos acusadores. O texto diz que se um homem for pego com uma mulher em ato de adultério, o próximo, ele seria levado e os 2 seriam apedrejados. A pergunta é: onde está o homem deste caso? Por que ele não foi levado a Jesus? Alguns historiadores costumam dizer que ainda entre os acusadores estava o marido daquela mulher, para que então a acusação fosse mais veementemente crida e considerada por aqueles que recebiam a acusação para determinar a sentença. Se nós caminharmos um pouquinho mais, em Deuteronômio capítulo 17, o texto valida a execução quando o fato for sustentado por 2 ou 3 testemunhas. Um exemplo disso, quando em Mateus capítulo 19, Jesus fala da repreensão do seu irmão, do irmão, e ele diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei, que muitas vezes usamos esse verso para justificar a ausência de muitos e prestarmos culto a Deus. Ali não é este cenário de celebração, mas é esse cenário de castigo, de punição, de validação da orelha sendo puxada, da exortação daqueles. E ele diz: se ele te ouvir, ganhaste o irmão; se não lhe ouvir, leve 2 ou 3 testemunhas; se não, leve-o à igreja, ou se não, o entregue à sorte. Agora, é interessante que neste cenário de morte por apedrejamento ou lapidação, a lei traz algumas referências disso. Existem crimes, vou colocar assim, que são punidos com a lapidação. Um deles, por exemplo, o sacrifício a ídolos e cultos e divindades pagãs. Nós lemos isso em Levíticos capítulo 20, a partir do verso 2. Crimes sexuais como adultério, a descoberta da não virgindade da mulher no casamento, incesto,
relações com pessoas do mesmo sexo e, por fim, zoofilia. No capítulo 20, versos de 10 a 16 de Levíticos, ele também fala que neste cenário de crime, eles também serão punidos com apedrejamento. O outro crime é a blasfêmia. Levíticos 24, 14, ele diz que aquele que blasfemar será morto apedrejado. E aí você vai lembrar quando nós lemos Atos capítulo 7, quando Estevão, nos primeiros versos, ele usa para a sua defesa, contando toda a história, tanto da criação, da queda, da redenção, e apontando para a consumação, ele apresenta em sua defesa. Você lembra que ele foi considerado o primeiro mártir cristão, morto por lapidação, apedrejamento, porque para os mestres da lei que julgavam, consideravam o crime de Estevão como blasfêmia. E em Atos capítulo 7, verso 58, ele diz: e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Eu não sei se você vai lembrar do texto, mas o texto diz que as pessoas gritavam e tapavam seus ouvidos frente ao testemunho de Estevão. Deuteronômio capítulo 22, verso 21 e 22, ele diz assim: se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos, o homem e a mulher que se deitou com ele, ou mulher com mulher. Assim, vocês eliminarão este mal de Israel. Então, a sentença ou a lei por si só, nua e crua, ela tinha amparo nas leis veterotestamentárias desta punição. Então, era justificado a morte, ou era verdadeiro esta acusação deles para este apedrejamento. Agora, alguns questionamentos surgem, e mais uma vez nós perguntamos: onde estava o homem? A mulher não adulterou sozinha, isso é impossível. A lei diz que essa mesma punição é cabível a ele, mas quando a justiça determina um alvo, os interesses corrompem os princípios legais para alcançar o objetivo desejado, cegado pela raiva e ambições pessoais. Qualquer semelhança é mera coincidência. O alvo era Jesus, que era visto como ameaça pelos seus doutores da lei. Agora, o evangelho que Jesus prega é aquele que os incomodava, expulsando-os da zona de conforto. A verdadeira intenção fora revelada, se nós percebermos o texto. Ela é percebida no contexto geral, tanto do evangelho quanto dessa mesma perícope destacada. O que desejavam era prender Jesus. Eles estavam apenas tentando usar o sistema em favor deles. Parece mesmo a história daqueles meninos que estavam com um pássaro na mão e tentavam perturbar o sábio com a sua inteligência. E tramaram o seguinte: diz a história que 3 meninos jovens adolescentes, que não tinham muito tempo à toa, prenderam um pássaro e foram questionar um sábio que existia na cidade. Subiram a montanha onde ele ficava e chegaram lá e perguntaram: nós vamos perguntar o seguinte ao sábio: o que nós temos na mão? E ele vai dizer que nós temos um pássaro, porque ele é sábio. E ele vai perguntar: vivo ou morto? Nós levaremos o pássaro vivo na mão. E se ele falar vivo, a gente mata ele na hora e mostra ele morto. Mas se ele falar morto, a gente tira ele, solta e mostra que ele está vivo. E lá foram esses meninos. E chegaram para o sábio: sábio, o que temos nas mãos? Ele fala: um pássaro. E ele fala assim: vivo ou morto? Ele então traz o mesmo silêncio talvez que Jesus, para trazer uma angústia àqueles meninos. E sabiamente ele responde: depende de vocês. A ideia da resposta de Jesus é exatamente esta. Agora, é interessante que quando se revela a intenção, existem algumas coisas e eles preparam todo o cenário. Primeiro delas, na frente de todos, o lugar público é ideal para talvez tentar desmascarar aqueles que ele achava que negociavam a verdade. Onde muitos estavam, Jesus estaria sendo totalmente desmascarado, exposto àquelas pessoas. Porque se ele mandasse cumprir a lei, a pergunta seria: ué, e o amor que o senhor prega? Vai mandar apedrejar? Como que a gente pode fazer isso? Como que consideraremos verdade esse amor? Por outro lado, se impedissem que apedrejasse, ele estaria revogando a lei, e assim ele teria problemas, embora, segundo alguns historiadores, a morte por lapidação já não era mais autorizada pelo Império Romano.
mas mesmo assim Jesus seria acusado de ter quebrado a lei. Algo importante a ser ressaltado também era que a morte aqui daquela mulher desencadearia estas lacunas, que tanto quando Jesus diz em Mateus 5, que ele não veio para revogar a lei, mas para fazer que a lei seja cumprida, ou tanto o amor que ele prega, associando o perdão como basilar desta verdade, estariam em desencontro com a sua sanção. As testemunhas estavam presentes e a quantidade de testemunhas validaria a acusação, e as pedras nas mãos, afiadas para serem lançadas contra a mulher, mas que nem sabemos se seriam lançadas mesmo, né? Talvez após a sentença, largassem-se as pedras, largassem-se a laranja que seria aquela mulher, e dizia assim: nós viemos apenas prender o Senhor. Quando chegamos aos últimos versos, a pergunta que surge diante de tanto silêncio é: o que Jesus tanto escrevia naquela areia? A resposta, na verdade, é que não sabemos. Ninguém narra, ninguém viu, ninguém fotografou, ninguém entende, ninguém leu, ninguém contou, não tem tradução nenhuma oral ou de tradição oral que diga o que Jesus escrevia ali. Eu gosto muito da definição de Calvino, que ele diz, e ele tem uma interpretação muito pessoal. Ele sugere que Jesus estava apenas ignorando que aqueles acusadores ou falsos acusadores, sejam lá quais forem, eles não eram merecedores da atenção do mestre. E ele defende essa hipótese. E eu gosto dela, confesso para vocês. E todas elas não passam de conjecturas. Talvez outros, eles dizem que Jesus estaria escrevendo o pecado daqueles homens que acusavam a mulher. Porque afinal, Jesus conhece os nossos pecados mais íntimos. Outros ainda dizem que Jesus estava escrevendo as leis naquele chão, fazendo menção ao dedo de Deus que escrevera as leis nas tábuas que foram entregues a Moisés. Independente disso, todas essas são conjecturas, porque na verdade ninguém sabe exatamente o que Jesus escrevia na areia. A verdade é que ninguém tem teto de vidro. A verdade é que todos os homens, por mais piedosos que sejam, eles necessitam deste encontro, padecem desta separação que o pecado causa, desta inimizade entre nós e os nossos Deus, para que vivamos então em acordo, em completa proximidade a este Deus, de que o nosso perdão, ou que alcancemos o nosso perdão com este encontro de Jesus. A verdade é que todos nós necessitamos de Cristo. Nenhum de nós está apto a sentar no banco daqueles que julgam, porque todos nós somos réus. Ninguém tem pecado nenhum que te potencializa ou lhe prepara para apenas apontar o dedo para o outro. Não é tempo de vida cristã, não é experiências pessoais com Deus, é no máximo uma vida de exortação a partir da maturidade. E assim o mandamento é uns aos outros. Quando exortarmos uns aos outros, para que a igreja cresça numa maturidade transformacional a partir desta bênção mútua entre nós como servos de Deus. Agora, caminhando para a nossa conclusão, existem algumas questões importantes, práticas, que nós precisamos pensar. A primeira delas é o real interesse por trás de tudo isso. Eu já disse a vocês que o real interesse era colocar Jesus entre a cruz e a espada. O próprio texto diz que eles estavam tentando pegar Jesus. Diziam isso para tentar acusá-lo, em alguma forma pegar numa falha e jogar por terra tudo aquilo que ele construía. No entanto, se eles têm as suas intenções maldosas, as suas intenções diabólicas, Jesus tem o seu propósito e missão claro naquilo que ele veio cumprir neste mundo. Cristo não encontrou defeito na lei, mas também não isentou a mulher da culpa do seu pecado. No entanto, deixa claro que também a falha justiça travestida de zelo por parte dos pretensiosos fariseus. Condenam-se a si mesmo aqueles que julgam demais e, contudo, fazem o mesmo que estes. A verdade é transfigurar, a verdade é inverter.
Na mais singela expressão, é colocar um espelho e fazer com que eles olhem para eles mesmos. Todos aqueles que de alguma maneira são chamados a atribuir culpa ao próximo por causa das falhas que cometem, devem estar especialmente preocupados em cuidar de si mesmos e se manterem puros diante de Deus. Nada pior do que a própria acusação dos atos que nós cometemos. A religiosidade, o zelo pelo trabalho, pela obra, fundamentado no despeito da crítica ao pecado dos outros, só revela o quão longe estamos de Jesus, bem como a necessidade de sermos encontrados também por Ele. Vou repetir. A religiosidade e o zelo pelo trabalho, pela obra, e não mais pelo Deus da obra, e a sua relação com Ele, a despeito da crítica do pecado dos outros, só revelam quão longe estamos de Jesus, bem como a necessidade que temos de sermos encontrados por Ele. Hoje é o dia de reconhecermos essa distância e talvez clamarmos assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um pobre pecador e eu também preciso muito ser encontrado pelo Senhor. Matthew Henry, escrevendo, ele disse: o Senhor desejava levar arrependimento, não somente ao acusado, mostrando-lhe sua misericórdia, mas também aos acusadores, mostrando-lhes os pecados que eles praticavam. Pensaram que estavam colocando uma armadilha diante de Jesus, mas não era assim. Jesus, porém, procurou convencê-los e convertê-los. Olha que interessante. O Senhor recusou mudar o seu lugar de salvador para juiz. E ali então ele expressa e declara a sua misericórdia. As nossas intenções são frustradas através das intenções de Deus quando Ele nos encontra. Quando buscamos a Deus pelas bênçãos de Deus e somos encontrados por Ele, passamos a buscar o Deus das bênçãos e não mais as bênçãos de Deus. Quando buscamos em Deus apenas a cura da doença, entendemos que o pecado é a doença mais mortal do que qualquer uma outra, porque o seu poder é de morte eterna e não temporária nesta vida debaixo do sol. E Jesus nos leva a encontrar com Ele, porque Ele não quer só nos curar da enfermidade, mas nos curar do pecado, sancionando a nós uma vida eterna. Esta é a surpresa. As intenções de Jesus no nosso encontro está para muito além dos interesses que nos traz a Ele. Enquanto limitados no que é finito, Jesus propõe algo infinito. No limitado na expectativa de realização humana, Ele sobrepõe as nossas expectativas e diz: eu tenho muito mais para você. Então, por mais que as nossas intenções sejam regadas por prazeres e buscas e realizações deste mundo, Deus sempre nos surpreende quando nos encontra com sua graça irresistível. Em segundo lugar, o encontro com Jesus, ele é perdoador. Talvez a marca desse encontro seja exatamente essa: o Senhor se recusou de trocar do seu lugar de Salvador para juiz. O mesmo escreveu este Jesus em João 3,17. 3,16 você conhece: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso 17, que às vezes nós não pensamos, ele diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A condenação não, é a libertação para aqueles que reconhecem Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ele também escreve em João capítulo 12, verso 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Esse é o Cristo com um propósito claro em sua missão. O encontro com Jesus é perdoador e restaurador. Romanos 1,8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mateus 6,9 diz que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Lucas 9,5,6 diz que Ele não veio destruir, mas para salvar a alma do homem. Louvado seja Deus, irmãos, porque este amor é regenerador. O encontro com a graça de Jesus representa a sua missão de buscar e salvar aqueles que se haviam perdido.
É por isso que eu digo que o encontro com Cristo, ele é restaurador, ele é regenerador e ele é transformador. O encontro com Jesus nos dá vida, nos faz povo, nos permite desfrutar das benécias da sua misericórdia e graça. É exatamente isso que ele vê. Ele vê a mulher adúltera, pecadora, assim como viu Fábio em 94, que não tinha nada de bom. Não era adultério, mas era uma indiferença ao Evangelho. E a graça de Deus se manifestou salvador a mim também. A prova disso que agora está ali, é uma mulher com todas as credenciais de uma condenação. E talvez faríamos isso também. Daríamos o carimbo de condenada, estaremos com a mão suada, com a pedra e sangue nos olhos, esperando apenas a sentença para então atirar. Porém, Jesus, como sempre, nos surpreende e diz: eu também não te condeno. Surge então, por amor, uma nova oportunidade, ela está perdoada. O papel do pastor Fábio e de todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus é tornar acessível e entendido por todos nós que esse amor restaura, mas não negocia valores. Que este amor transforma, mas não nos permite viver na miséria de uma vida de pecado. E esse amor também reconcilia com o Pai, aquele que era inimigo de Deus por causa de seus pecados, através do sangue de Cristo. Essa é a ideia, é tornar essa verdade acessível a você. Nada nos faz melhor ou pior do que aquela mulher, porque seja qual for o seu pecado, a necessidade é que você seja encontrado por esta graça que salva. E em terceiro e último lugar, o encontro com Jesus é o convite para uma vida santa. Jesus não apenas perdoa aquela mulher, mas diz assim: vai e não peques mais. Olhando para o texto lido, é possível notar que a resposta de Jesus à mulher representa que a misericórdia recebida deve ser o agente transformador, evidenciado por uma vida de pureza e santidade. Nós não somos perdoados para pecarmos de novo. Nós não somos salvos para brincar de esconde-esconde com aquilo que é errado. O perdão de nossos pecados, a resposta de Jesus à mulher, representa, tem como principal papel ou propósito conscientizar aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, o nosso único Salvador, a uma vida que testifique, atestando a maneira de viver, ou seja, um testemunho absoluto de que Cristo agora é o Senhor das nossas vontades e das nossas decisões. Esse é o resultado esperado. Paulo nos ensina isso escrevendo aos Efésios e nos ajuda a entender e dizer como que se dá a partir deste encontro a nossa nova vida. Ele usa a metáfora da velha e da nova natureza e, entretanto, ele vive o processo dessa transformação, dessa metamorfose. Em Efésios 4, a partir do verso 22, ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar toda a velha natureza de lado, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. A ideia é abandonar o que não fazia parte deste encontro, ou que não revelava essa dependência de Deus, que nos mantinha perdido, e dizer assim: não, agora as coisas são diferentes. Ainda em 2 Coríntios capítulo 5, 17, ele diz assim: pois aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez nova, ou se fizeram nova todas as coisas. Também em Romanos 6, 14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês estão não debaixo da lei, mas debaixo da graça. Também ainda em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho do Homem, do qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E por último, e não menos importante,
Passamos a viver para a glória de Deus, para que a glória resplandeça através das nossas vidas, como Paulo escreve em Filipenses, capítulo 1, versos 20 e 21. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O encontro atesta essa diferença, irmãos. O encontro renova a nossa esperança, o encontro transforma as nossas convicções e alimenta o desejo de dependermos de Cristo e dele somente. Somos chamados para viver uma vida piedosa, amando a Jesus, abstendo-se de tudo aquilo que nos leva para longe dele. O vai e não peques mais, existe uma orientação natural, esperado daqueles que foram encontrados pelo Eterno. Não espera-se nada diferente disso. Vá, a tua fé te salvou. Vai e não peques mais. É para essa vida que Ele nos salvou, nos livrou da morte, dos acusadores, nos ofertou misericórdia, em uma forma de uma nova vida, nos outorgou o direito da vida eterna, para uma liberdade plena, vivendo a serviço e realizando os propósitos que Ele tem para aqueles que são seus. Chega no final. Deus tem um propósito específico ao nos encontrar. Deus tinha um propósito específico ao me encontrar. E não pense que era ser pastor. Isso a gente encontra no percurso. Porque antes de ser pastor, eu preciso ser servo de Deus. Deus me encontra para transformar a minha vida e as minhas mazelas de pecado, para viver um homem segundo o coração de Deus. Deus me encontra para livrar-me dos meus pecados e também de mim mesmo. Deus me encontra para transformar a minha realidade, transformar minha vida, transformar minha família. Deus me encontra para me dar esperança e futuro. Deus me encontra para que a minha vida tenha sentido. E entendo sentido nele. Ele direciona para os outros propósitos que Ele tem na vida daquele que segue a Jesus Cristo. Então, ao nos encontrar, Ele se torna evidente em perdoar os nossos pecados e nos conduzir, através do Espírito Santo, a uma vida piedosa e santa, buscando-a o tempo todo, não nos conformando com o pecado, mas nos levando a viver para a glória dEle e dEle somente. E que a glória de Deus se manifeste neste lugar, nesta noite, encontrando você em especial. Feche os olhos, vamos orar. Todas as vezes que eu falo de encontro com Deus, eu lembro do texto do filho pródigo, onde todos um dia teve a experiência de viver dissolutamente a sua vida, pela direção estabelecida pelo falso poder, ou a sensação de poder, que o dinheiro e a liberdade de não prestação de conta nos dá. Mas o melhor é que tudo acaba, inclusive a nossa autodependência. A nossa força de tentar sair sozinho da maior pobreza da alma. E talvez o encontro hoje, ele seja como a do filho pródigo, porque talvez você estava morto e reviveu, estava perdido e Deus te trouxe aqui para ser encontrado. Louvado seja Deus por isso. Existem alguns modos de perda ou de estar perdido. Nós estamos perdidos às vezes lá fora, mas também aqui dentro. O pecado da religiosidade nos mata tanto quanto o pecado do adultério. O pecado do domínio sobre nós mesmos nos mata ou nos faz nos perder tanto quanto a liberdade ensoberbada por um desejo que nutre apenas o nosso ego e nosso desejo de ser quem queremos ser. E Deus essa noite está aqui para te encontrar. E talvez você está perdido, tanto lá dentro quanto aqui fora. Deus está aqui para encontrar você nesta noite, para a glória dele se manifeste, através da salvação que chegou a esta casa, nesta noite, para a glória de Deus. Eu queria desafiar você. Talvez você está perdido.
e Deus quer te encontrar. E se você está assim, eu queria que se você só levantasse uma das suas mãos, onde você está, talvez até aqui dentro ou lá fora, eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que exerça a mesma misericórdia sobre a sua vida, assim como Ele fizera na minha. Eu quero orar por sua vida. Onde está você? Só levante uma das mãos. Onde você está, eu estou vendo e vou orar por você. Onde está a primeira pessoa? Só levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Onde você está? Deus abençoe, eu vi lá atrás. Amém. Há mais alguém? Eu quero orar por você. Onde está você? Só levante uma das suas mãos, Deus abençoe, eu vi aqui à frente. Há mais alguém? Só levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém nesta noite que entrou aqui e precisa ser encontrado por Cristo Jesus. Ele está aqui. É só você e Deus. Eu quero só orar por você. Eu queria só que você levantasse uma das suas mãos. Onde você está? Eu quero orar por você. Onde está a terceira pessoa? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Vamos orar, feche seus olhos. Santo Deus, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez nessa noite, na certeza de que nós não vamos sair daqui da mesma maneira que aqui adentramos, porque ao sentir a Tua presença aqui nos encontrando, revigorando a nossa fé, alimentando a nossa alma, preparando-nos, ó Deus, para mais uma semana e dias de lutas, nós sabemos que o Senhor está conosco. A nossa esperança é renovada em Ti, a nossa vida é renovada no Senhor. O nosso desejo de sermos melhores do que ontem descansa apenas no desejo de estarmos mais próximos de Ti. E a minha oração nesta noite, pedindo que o Senhor visite cada coração, em especial, ó Deus, dessas Tuas pessoas agora que pedem e reconhecem a necessidade de serem encontrados por Ti. Mude as suas realidades, transforme os seus corações, e em nome de Jesus, Deus, alimente-os, ó Deus, da Sua graça, da Tua misericórdia e da Tua palavra que é viva e eficaz, alicerçando-nos cada dia mais na esperança que encontramos em Ti e em Ti somente. A minha oração é de gratidão ao Senhor, porque um dia o Senhor me encontrou, e o meu desejo é que cada um dos meus irmãos que aqui estão e aqueles que estão nos ouvindo, onde quer que estejam, sejam também encontrados por esta graça que salva, transforma e liberta o mais vil pecador, fazendo-o dele um homem segundo o coração de Jesus. Nós oramos e gratos somos ao Senhor por tudo que vivemos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Próximo domingo nós continuaremos a nossa lida e falaremos sobre o encontro de Jesus, quem vier verá. Deus abençoe a sua vida, viu? Eu quero só lembrar os irmãos que no próximo domingo, às 18 horas, nós daremos início à nossa sala de preparação para o batismo. E você pode me perguntar assim, pastor, não é na EBD? Por que vai ser domingo às 18 horas? Porque essa sala nós trabalhamos assuntos específicos para o batismo, que você entenda o processo de conversão e dos significados dessas ordenanças de Cristo Jesus, para que então você viva esse compromisso com Deus. E a EBD te ensina a prática da vida cristã, a vida em igreja. Assuntos abordados são diferentes. Então o batismo será a partir do próximo domingo, às 18 horas. E você, caso tenha frequentado a nossa igreja e deseje conhecer um pouco mais e fazer parte do corpo de Cristo como membro desta igreja, necessariamente precisa passar por este preparo da sala do batismo, todos os domingos, a partir de agora, às 18 horas. Todos os domingos que a gente fala é o período de preparo, que nós teremos aí aproximadamente 2 meses e meio, especificamente sobre os assuntos do batismo, tá bom? Próximo domingo, às 18 horas. Feche seus olhos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas, poderosas e infindáveis consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todo este povo aqui nesta igreja e todo o teu povo espalhado por toda a face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Ao som do pós-lúdio, estamos encerrando o culto dessa noite. Uma abençoada semana para você e que Deus nos conduza em paz. O pastor estará à porta despedindo os irmãos. Não esqueça de passar ali,
bateram um papinho conosco, tomaram leite queimado, preparado com muito carinho para recebê-los aqui, tá? Deus os abençoe.